40 anos. Quanto tempo é 40 anos? 14.600 dias. 350.400 horas. 21 milhões de minutos. É metade de uma vida inteira. É o tempo que separa uma criança de um homem de meia idade. É o tempo que separa um jovem cheio de sonhos de um idoso contando os dias que restam. Esse é o tempo que a maioria das pessoas passa trabalhando. Da primeira carteira assinada lá pelos 20 e poucos anos, até os 65. 40 anos acordando no mesmo horário. 40 anos pegando o mesmo transporte. 40 anos obedecendo ao mesmo chefe. 40 anos esperando. Esperando o quê? A aposentadoria. O momento em que finalmente você vai poder descansar. O momento em que você vai ser recompensado por décadas de dedicação. Mas você já parou para fazer essa conta? A conta que ninguém faz. Quanto você vai receber? Quanto vale 40 anos da sua vida? De verdade, sem ilusão, sem promessa, sem mentira, só números. Matemática pura. Vamos fazer juntos. E eu te aviso desde já, quando você ver o resultado, você não vai conseguir mais dormir tranquilo. Esse é Marcelo, 25 anos. Acabou de se formar. Conseguiu o primeiro emprego CLT. R$3.000 por mês. Não é muito, mas é um começo. É estável, é seguro. Tem carteira assinada, tem benefícios. E mais importante, tem futuro garantido. A gerente de RH abre um sorriso. Ela diz: "Parabéns, Marcelo. Você agora faz parte da família. Tem vale transporte, vale refeição, plano de saúde, FGTS, 13º, férias remuneradas e, claro, aposentadoria pelo INSS. Todo mês, 11% do seu salário vai ser descontado. Você nem vai sentir, é automático. Quando você tiver 65 anos, vai receber uma renda mensal para o resto da vida. Basta trabalhar direitinho, ser pontual, ser dedicado. O governo cuida do resto." E Marcelo acredita. Claro que acredita. Por que não acreditaria? Seus pais acreditaram, seus avós acreditaram, todo mundo acredita. É o contrato social. Você trabalha, você contribui, você obedece. E no final, você é cuidado. É justo, é lógico, é o certo a fazer. Marcelo entra no sistema. E o sistema é bonito, é colorido, é cheio de energia, parece vivo, parece importante. Ele tem reuniões, tem metas, tem projetos, ele cresce. Aos 30 anos, vira coordenador. Aos 35, gerente. O salário sobe. R$4.000, 5.000, 6.000, 7.000. E a cada aumento, a contribuição para o INSS aumenta junto. Mas Marcelo nem percebe. Sai direto da folha de pagamento. Automático, invisível. E os anos passam. Não de uma vez. Não de repente. Mas passam. Um dia após o outro. Uma semana após a outra. Um ano após o outro. Marcelo acorda. Pega o transporte. Chega no escritório. Trabalha. Almoça. Trabalha, volta para casa, janta, dorme e recomeça. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 48 semanas por ano. 4 semanas de férias. 48 semanas. Durante 40 anos. 1.920 semanas. Seguindo o mesmo roteiro. Até que um dia, Marcelo tem 65 anos. O cabelo completamente branco, as mãos tremendo um pouco. A vista cansada, as costas doendo de 40 anos, sentado na mesma postura. E o chefe chama ele na sala. Não para promover, não para dar aumento. É hora de se aposentar. Festa de despedida. Um bolo de supermercado. Discurso de 3 minutos. Foi um prazer trabalhar com você, Marcelo. Você é um exemplo. Obrigado pelos anos de dedicação. A casa fica de portas abertas. Aperto de mão, foto para o Instagram da empresa. E pronto. 40 anos resumidos em 15 minutos de solenidade. Marcelo está livre. 40 anos trabalhando. Agora ele pode finalmente viver, mas antes de pensar em viver, vamos fazer a conta. A conta que Marcelo nunca fez. A conta que ninguém faz. Primeiro emprego. R$3.000 brutos. Mas Marcelo nunca recebeu R$3.000. Na conta, caía R$2.000. R$620. Para onde foi o resto? 11% para o INSS. R$330. 8% de IRRF. R$240. R$10 de vale transporte. R$330 por mês para o INSS. Marcelo nem questionou. É lei. É obrigatório. É normal. R$3.960 por ano. Durante 40 anos. Mas o salário de Marcelo não ficou em R$3.000. Ele subiu. Lentamente, mas subiu. Fazendo uma média simples, considerando aumentos reais acima da inflação, mudanças de cargo, bonificações, Marcelo contribuiu cerca de R$750 por mês durante esses 40 anos. 750 vezes 480 meses, R$360 mil. Isso é o que Marcelo pagou, do próprio bolso, ou melhor, do salário que ele nunca viu, R$360 mil.
Esse é o investimento de Marcelo no INSS. 40 anos de contribuição forçada. E agora vem o retorno. Quanto Marcelo vai receber de volta? A carta do INSS. O momento da verdade. Marcelo trabalhou 40 anos, contribuiu R$360 mil e o valor da sua aposentadoria é R$4.700 por mês. Esse é o valor que Marcelo vai receber pelo resto da vida. R$4.700. À primeira vista, não parece ruim. R$4.700 por mês, dá para viver, dá para pagar as contas, dá para comer. Mas vamos fazer a conta completa. Vamos calcular quanto Marcelo vai receber ao longo da aposentadoria. A expectativa de vida média do brasileiro, segundo o IBGE, é de 76 anos. Marcelo se aposentou aos 65. Se ele for estatística média, se cuidar da saúde razoavelmente bem, se não tiver nenhum acidente, nenhuma doença grave, ele tem 11 anos pela frente. 11 anos, 132 meses, 4.830 dias, R$4.700 por mês durante 132 meses, R$620.400. Esse é o total que Marcelo vai receber. Se viver até os 76, se nada der errado. Olha só, Marcelo contribuiu 360 mil, vai receber 620 mil, 260 mil reais de lucro. Então foi um bom negócio, certo? O INSS pagou de volta com juros. Marcelo fez a escolha certa, certo? Errado. Completamente errado. Porque essa conta está esquecendo duas coisas. Duas coisas que ninguém calcula. Inflação e custo de oportunidade. Você lembra quanto custava um pão francês há 20 anos? Quanto custava um litro de leite? Quanto custava a passagem de ônibus? Os preços sobem, todo ano, todo mês, todo dia. Isso é inflação, e ela não perdoa ninguém, muito menos aposentado. Vamos usar uma inflação conservadora, 4% ao ano. Não é muito, não é pouco. É a média histórica brasileira nas últimas décadas, desconsiderando os anos de hiperinflação. 4% ao ano durante 40 anos, 4,8%. Isso significa que R$1 de hoje, daqui a 40 anos, vai valer apenas 21 centavos em poder de compra. Os preços vão multiplicar por quase 5. E o que isso significa para o Marcelo? Os R$360 mil que Marcelo pagou ao longo da vida, em valores de hoje, equivalem a R$890 mil de poder de compra. Ele não pagou 360 mil, ele pagou quase 1 milhão. E os R$4.700 que ele vai receber, eles vão derreter. Todo ano, todo mês, todo dia. Porque o INSS não corrige acima da inflação. O reajuste anual é sempre pela inflação do ano anterior. No máximo, você mantém o poder de compra. Mas na prática, como os aumentos atrasam, você perde. No último ano de vida, os R$4.700 vão comprar o que 3.200 compram hoje. E Marcelo vai ter que aceitar. Porque não tem aumento, não tem bônus, não tem promoção. Só tem a inflação comendo seu dinheiro. Devagar, silenciosamente, inevitavelmente. Agora vem a pergunta que muda tudo. E se Marcelo não tivesse pago para o INSS? E se, em vez disso, ele tivesse investido o mesmo dinheiro? Os mesmos 11% do salário, todo mês, durante 40 anos, no mercado financeiro. Vamos usar números conservadores, realistas. Nada de promessa de guru, nada de esquema. Só a matemática do mercado financeiro brasileiro. 10% ao ano. Pode parecer muito, mas é exatamente a média histórica do CDI, a taxa básica de juros do Brasil. Estamos falando de 40 anos. Não é um ano bom, não é sorte, é consistência, tempo, paciência. Nos primeiros anos quase nada acontece. Marcelo investe seus R$750 por mês. No primeiro ano, ele tem R$9 mil. Com os rendimentos, chega a 9.450. Não é impressionante, mas vamos em frente. 10 anos, Marcelo investiu R$90 mil. Tem 155 mil acumulado. Ainda parece lento, mas é aqui que a mágica dos juros compostos começa, porque agora os rendimentos começam a render também. É dinheiro gerando dinheiro. 20 anos, Marcelo investiu 180 mil, mas tem 560 mil. Os juros geraram 380 mil reais, mais que o dobro do que ele colocou. E agora, a curva dispara. 35 anos. Marcelo investiu 315 mil reais. Tem 2 milhões e 700 mil, quase 9 vezes o que investiu. E agora, os últimos 5 anos. 4 milhões e 200 mil reais. Marcelo investiu 360 mil reais ao longo da vida, o mesmo valor que pagou para o INSS. Mas em vez de receber 4.700 reais de aposentadoria mensal, ele tem 4 milhões e 200 mil reais de patrimônio, líquido, sem dívida, sem depender de ninguém. Vamos comparar, lado a lado, número por número. Marcelo investidor pode sacar 4% ao ano do patrimônio sem nunca consumir o principal.
4% de 4 milhões e 200 mil. 168 mil reais por ano. 14 mil reais por mês. 3 vezes a aposentadoria do INSS. E o principal? Continua lá, crescendo, rendendo, gerando mais dinheiro. Para sempre. Enquanto Marcelo INSS vê o poder de compra diminuir todo ano, Marcelo investidor vê o patrimônio aumentar. Ele pode aumentar os saques, pode deixar para os filhos, pode doar, pode fazer o que quiser. Porque o dinheiro é dele, não é do governo, não é esmola, não é favor. É fruto do próprio trabalho, investido com inteligência. Mas talvez você esteja pensando, mas Marcelo teve sorte, ganhou bem, teve aumentos, eu ganho menos. Então vamos testar. Mesmo quem ganha salário mínimo a vida toda, investindo o equivalente ao INSS, se aposenta milionário. 860 mil reais. Renda mensal de 2.900. Mais que o dobro da aposentadoria mínima de 1.412. E isso sem depender de político. Sem depender de reforma da Previdência. Sem depender de nada além de tempo e consistência. A diferença não é quanto você ganha. A diferença é o que você faz com o que ganha. E principalmente tempo. 40 anos é muito tempo. Tempo suficiente para transformar R$100 por mês em $500 mil. Tempo suficiente para transformar migalhas em montanhas. Por que Marcelo não fez essa conta? Por que ninguém faz? Porque você, muito provavelmente, também nunca fez? Porque nos programaram, desde criança. Na escola, ensinaram Marcelo a obedecer, a seguir regras, a respeitar a autoridade. Não ensinaram ele a questionar. Não ensinaram ele a calcular. Não ensinaram ele a pensar por si próprio. Na faculdade, ensinaram que o INSS é necessário. É solidário, é justo. Quem ganha mais paga por quem ganha menos. Quem trabalha paga por quem se aposentou. É o contrato social. Sem isso, a sociedade colapsa. E Marcelo acreditou. No trabalho, confirmaram. É automático, é obrigatório, é seguro. Basta contribuir direitinho por 40 anos e o governo cuida de você. É garantido por lei, é constitucional. E Marcelo confiou. E todo mundo ao redor de Marcelo confirmava a mesma narrativa. Família, amigos, TV, governo, todo mundo dizendo a mesma coisa. Como questionar? Como duvidar quando todo mundo acredita? Mas a verdade é que o sistema não foi feito para enriquecer você. Foi feito para manter você vivo, apenas vivo, com o mínimo necessário, dependente, controlado, sem opção. R$4.700. Dá para viver? Dá. Dá para pagar aluguel pequeno, luz, água, comprar arroz e feijão no atacado, assistir TV aberta, tomar remédio genérico. Dá para existir. Mas dá para viver de verdade? Dá para viajar? Dá para comer num restaurante de vez em quando? Dá para ajudar um filho que perdeu o emprego? Dá para pagar um plano de saúde decente quando o corpo começar a falhar? Marcelo não tem liberdade. Ele tem sobrevivência, tem o mínimo, tem a esmola do Estado. E ele vai ter que agradecer, porque se reclamar vão dizer, mas você tem aposentadoria. Tem gente que não tem nada. Como se mediocridade fosse motivo de gratidão. A diferença entre esses dois Marcelos não é talento, não é sorte, não é privilégio, não é QI. É uma decisão. Uma decisão que a maioria das pessoas nunca toma, porque nunca faz a conta. 40 anos trabalhando, R$360 mil investidos. E no final, um tem R$4.700 de esmola mensal. O outro tem R$4.200.000 e a liberdade que dinheiro não compra, mas a falta dele certamente rouba. Marcelo tem 65 anos. Ele trabalhou 40 anos, contribuiu R$360 mil ao governo, recebe R$4.700 por mês. Se viver até os 76, vai receber 620 mil no total. Descontando a inflação, vai receber cada vez menos. Mas se tivesse investido, teria R$4.200.000. Renda mensal de 14 mil. Patrimônio crescendo. Legado para os filhos. Liberdade. A diferença? R$4 milhões. Ou 40 anos de liberdade perdida. Você escolhe. Mas só se você fizer a conta. Porque se você não fizer, a escolha já foi feita por você. Você tem quantos anos hoje? Quantos anos faltam para 65? Ainda dá tempo. Mas o tempo não espera, ele só passa.